A cena um, ela revela esse ambiente da consciência situada no mundo, porém reflexiva e, portanto, translúcida, né? Uma consciência que se compreende a si mesma. E, embora a gente tenha a presença do criado nessa primeira cena, é claro, é evidente alguém para apresentar o ambiente, é interessante que até a chegada da Inês, na cena 3, página 4, até a chegada da Inês, o que se tem é uma relação, basicamente, de um ser para si, o Garçom, e o seu entorno, os objetos do seu entorno. Tanto que a cena 1 ela termina com aquela referência estranha, né, ao corta-papel. Aí ele pergunta de livros, né? Livros que é uma maneira de sair dali, de certo modo, porque você pode viver a experiência de outra pessoa. Um romance permite isso. E também se informar a respeito de algum assunto, mas também os livros ali não usar. Né? Então, para que isso? E a cena se encerra. A segunda cena, não há muito o que ser dito, exceto a chegada da Inês. E na terceira cena, a gente tem aquilo que na ontologia de Sartre pode ser pensado como ser para outro. É evidente que não existem consciências solitárias. Né? O ser para si é um ser social, a gente poderia dizer por natureza, talvez não, né? Ele se naturalizou assim, como ser social. Mas, porque toda a natureza é uma construção humana, é uma humanização de algo que faz o mundo humano. Bom, essa é a ideia geral da filosofia do Sartre, que faz o mundo humano, né? Ser construção humana a partir de um em si que se revela com as suas características, com as suas qualidades. Mas a chegada do ser para outro não é algo que nos acontece a um dado momento da existência, é o próprio princípio da nossa existência. Então, se a gente tem lá na ontologia fenomenológica do Sartre, em O Ser e o Nada, o momento em que ele trata do ser em si, do ser para outro, ele também toma cuidado de dizer que ele fez isso por questões didáticas, mas que tudo atua ao mesmo tempo. Então, pensando assim, o que seria essa atuação na peça O Iclô? A chegada, primeiro, da Inês e depois da Estelle. A chegada da Inês, que toma, né, o Garçom por carrasco, ela indica isso. E, de certo modo, eles serão carrascos uns dos outros. Né? Os três serão carrascos de si mesmos e passando pelo olhar do outro, visto que o outro é aquele que a chegada desse outro desorganiza o meu mundo. Né? Quando algo de estranho no meu mundo ocorre, é a chegada desse outro. Porque se a gente pensar o ser para si, livre, numa relação negativa com o em si, e essa relação, por ser negativa, permite ao para si constituir sentido do em si, nós estaríamos num mundo de ontogênese privada. O que significa isso? Que cada homem, que cada mulher, que cada indivíduo poderia constituir o mundo à sua imagem e semelhança, ou conforme os seus interesses e etc. Forçoso dizer isso, porque para que haja interesses, para que haja semelhança, já é necessário que o outro nos introduza nesse mundo. Então, pensando o sistema funcionando como um todo, o que se tem são bebês que nascem, né, são gerados e são introduzidos ao mundo por seus pais. E quando essa introdução ao mundo alcança um determinado patamar, esse indivíduo se volta para si mesmo de maneira reflexiva, se volta para si mesmo de maneira de constituir uma memória própria. Eu sou, no sentido do eu fui, né? Eu fui criança, essa criança, com essas qualidades, etc. E ele é sempre essa projeção futura. Serei, né? Eu vou me encontrar no futuro como aquele que estou me fazendo agora, né? Nesse princípio de temporalidade expandida, em que o para si é o seu passado, a maneira de não sê-lo mais, e é o seu futuro, a maneira de não sê-lo ainda. Em O Ser e o Nada, na página 297, o capítulo chama O Ser para Outro, a gente tem, né, o Sartre explicando a presença desse outro na constituição daquilo que é o eu, né, o eu sou. É porque, com efeito, o outro não é somente aquele que vejo, como acontece com todos os entes, né, intramundanos, como diria o Heidegger, ou com o ser em si, conforme o pensa Sartre. Né? Os entes intramundanos, o ser em si, é aquele que se revela ao olhar humano, ao olhar consciente, e que não questiona os sentidos que lhes são aplicados. E não nos doa sentido também. Né? É uma ação de uma via única. Nós, em relação às coisas, damos sentido às coisas, qualificamos, valoramos as coisas. Só que quando aparece o para outro, o outro,
ele é efetivamente outro ser para si. Então, são dois para si que coexistem. Essa coexistência, ela é sempre conflituosa. Sartre vai dizer aqui, quando ele está falando do ser para si, do ser para outro, desculpe, que o sentido original do ser para outro é o conflito. E esse sentido originário, né, conflituoso, é o que marca o modo de ser para si, quando esse para si se encontra com algo que não é em si. O em si são os objetos, né? Quaisquer objetos, a fornalha, o corta-papel, né? Que pode... É um corta-papel, é para cortar papéis, mas pode matar pessoas também, né? Porque tem os objetos serão aquilo que fizermos deles. Né? A maneira como nós compreendemos o mundo, quando se trata de objetos, ela é quase que nesse sentido da ontogênese privada. Nós podemos dar um sentido diverso para essa mesa, que foi feita para colocar coisas em cima, mas eu posso subir em cima dela. Eu posso fazer a mesma coisa com a cadeira, que foi preparada para se sentar. E por aí a gente tem uma gama de exemplos que mostra que o mundo, os objetos em si, têm o sentido que nós aplicamos a eles. Mas o mesmo não se passa com o olhar do outro. A chegada do ser para outro é um problema porque ele não é aquele que vejo, mas aquele que me vê. Continuando a leitura, encaro o outro enquanto sistema conexo de experiências fora de alcance, no qual figuro como um objeto entre outros. Esse olhar objetificador do outro, que me objetiva, nessa situação de inferno, de Wicklow, em que a consciência permanece o tempo todo refletindo a si mesma, sem a possibilidade desses momentos de interrupção, é o inferno justamente pela impossibilidade de esconder-se, do agir de má fé, aquele espaço de sombra que a consciência acaba criando para se esconder de si mesmo. O olhar do outro não permite que isso permaneça no mundo. Então, todo momento que eu olho ao outro, eu o limito e ele também me limita. Ele revela de mim aspectos da minha liberdade, conforme eu disse, que eu preferiria que permanecessem escondidos. Então, na cena 3, a chegada da Inês, né, cria esse inferno, né, é o começo do inferno. O Garçon diz que precisa colocar a vida em ordem. Né? O curioso é que todos eles insistem na vida, mesmo sabendo que não estão mais naquele mundo compartilhado. Mas é porque o que está em jogo é a existência inteira sempre. Se ela continuar depois da morte do fenômeno corpóreo, motor, mundano, ela continuaria como essa ininterrupta existência, né? A impossibilidade. Então, esse colocar a vida em ordem, né? Ou ter esperança como esperança de algum tipo de salvação, né? É sempre a tentativa de ser recuperado pelo olhar do outro. E, no entanto, conforme a gente percebe no decorrer da peça, o olhar do outro faz exatamente o sentido inverso. Ele é o próprio inferno. A cena 4, quando chega a Stelle, a cena 4 ela mostra uma pessoa preocupada exatamente, ela declaradamente preocupada com o olhar do outro, com o ser olhada e a ponto de, a um dado momento, ela precisar olhar no olho do outro para se ver refletida, né? O auge da submissão aos sentidos e aos possíveis sentidos que o outro revela daquilo que eu sou. É claro que esse sentido nunca vai ser em conformidade com aquilo que eu gostaria que fosse, mas ainda assim, quando ela se preocupa, por exemplo, com a combinação dos canapês, né, do sofá com a roupa, com a cor da roupa, ela mostra, né, que revela exatamente essa necessidade, que é um pouco de todos nós, de sermos aquilo que é aceitável ao olhar alheio. Esse olhar alheio é o outro, né? O ser para outro é essa existência nossa que só existe nessa modalidade, ou seja, efetivamente a gente não tem nenhuma relação ou qualquer possibilidade de existir só. Né? O homem só é um mito, é algo que não faz nenhum sentido, mas essa existência com o outro, ela tem, em igual medida, ela é positiva no sentido de me adentrar ao mundo, de me fazer ser no mundo, mas de negativa por me fazer ser no mundo como alguém que é olhado. O olhar do outro é aquele que mantém apegado ao meu ser coisas que eu gostaria de negar, que eu gostaria de não ser mais, ou que eu gostaria de não ter sido. Então, essa impossibilidade de romper consigo mesmo que o olhar do outro carrega. Porque ainda que de má fé o Garçon tentasse esquecer
que ele era um covarde, que ele, enfim, que ele desertou e tentou escapar, enfim, que ele tinha medo. Mas ao contrário, ele quer que isso seja visto como algo de heroísmo. Essa impossibilidade vai ser revelada nesse olhar do outro. Nesse inferno que se revela quando ele, sendo só, já seria infernal a convivência consigo, entre aspas, por esse movimento ininterrupto, né, da consciência intencional que ela se joga ao mundo e devolve-se a si mesma, né, e retoma, né, sempre que dorme, sempre que pisca o olho, né, que é um átimo, mas ainda assim seria uma escapadela de si mesmo. Mas a chegada do outro é a chegada do outro nesse inferno, né, é exatamente a chegada dos limites e da transformação em pedra daquilo que foram escolhas livres. Ou seja, a um dado momento, a escolha do Garçom o faz um covarde. Mas isso não pode ser apartado daquilo que ele é. Ainda que isso já tenha feito bastante tempo, né, e que isso tenha provocado a sua morte. A razão deles terem, os três, chegado a esse ambiente e a exposição que vai acabar acontecendo das vísceras de cada um deles é exatamente aquilo que nos ocorre nesse mundo quando nós somos colocados diante do olhar do outro. E, claro, é impossível outra maneira de ser no mundo, senão a partir desse olhar do outro. Então, essa condição humana que está sendo revelada, e efetivamente a gente já tem aí a base do que pode ser o inferno. Eu digo pode ser porque existe uma interpretação bastante negativa dessa peça de teatro, como se tratasse de consciências mortas. E Sartre vai ser terminantemente contra isso. Mas isso vai ter o seu momento, por hora, apenas para reafirmar, o inferno se instaura no ser para outro. Todavia, o ser humano, o homem e a mulher, não pode ser senão em relação com outros.